Normalmente, eu não prego a mesma palavra nos 3 cultos. Normalmente são palavras diferentes. Mas hoje, eu até tentei mudar. Até tentei mudar para uma outra palavra que Deus tem colocado no meu coração, mas não era para mudar, é para continuar na mesma palavra. Então, eu vou pregar para vocês o que eu já preguei hoje de manhã. Quando eu me converti, há mais ou menos 40 anos atrás, a gente tinha uma vida assim. Vou explicar para você como era a nossa vida eclesiástica. Gostou do nome? A gente ia na igreja na segunda, na quarta e na sexta para orar. Era dia de oração. Segunda, quarta e sexta, das 7h30 até as 9 era oração. Às terças e quintas-feiras, a gente ia na igreja para ouvir a palavra, para aprender a palavra de Deus. Eram dias de estudo bíblico. No sábado e no domingo, era dia de culto. No sábado, na verdade, na sexta-feira à noite, os jovens se reuniam na igreja, lá na Vossoroca, e passavam até o sábado de manhã orando. Da sexta à noite, eles faziam uma vigília até no sábado de manhã. Sábado, 6 horas mais ou menos, alguém resolvia comprar pão, tomava um café todo mundo junto e ia cada um para a sua casa. No domingo, ia-se para a igreja de manhã, participava da escola bíblica, depois ficava na escola de líderes, aí depois ia para casa, almoçava. Quando era mais ou menos 2 horas, estava todo mundo de volta na igreja para fazer evangelismo. Aí ia correndo para casa, tomava banho e 6 horas estava de novo na igreja. Porque tinha mocidade e ficava para o culto. Essa era a vida. Naquela época, a maior parte da igreja era todo jovem, porque foram os jovens que foram se achegando primeiro a Jesus. Hoje em dia, eu tenho visto que sempre que você vai falar com alguém, que você vai falar, por que você não veio no culto? Porque eu tenho que ficar com a minha família, eu tenho que sair com a minha família, eu tenho que isso a minha família, eu tenho que aquilo a minha família. Como eu disse hoje de manhã, segunda, quarta e sexta, não é dia de sair com família. Segunda, quarta e sexta, não é dia de fazer compra. Segunda, quarta e sexta, não é dia de você ir visitar parente. Dia de visitar parente é terça, quinta, sábado e domingo. Não é interessante que é só os dias de culto, que é dia de visitar parente, que é dia de fazer compra, que é dia de ter dor de barriga, só dia de culto. E as pessoas deixaram de valorizar o estar na igreja, o estar em comunhão com os irmãos, o estar junto com a família de Deus, com o corpo de Cristo. E essa história de, não, eu tenho que estar com a minha família. Como eu disse, na minha época, quem foi para a igreja primeiro foram os jovens. E era assim a vida do jovem. Era na igreja. E com essa atitude, os pais dos jovens começaram também a ir para a igreja. Por quê? Porque eles viam a transformação na vida dos filhos. Eles viam que o filho era de um jeito e agora não era mais daquele jeito. Então alguma coisa estava acontecendo. E eles iam para ver e ficavam também. Então o amor à família era demonstrado pelo amor em estar na casa de Deus. Era isso que acontecia. Por eu amar a Deus e estar na casa de Deus, a minha família aprendia a amar a Deus e estava também na casa de Deus. Hoje não. Hoje com essa história de eu preciso estar com a minha família, ter tempo com a minha família, e não tem coisa nenhuma. O tempo que você tem, ou você vai fazer alguma coisa que você gosta, vai passear no shopping que você não fica, num relacionamento com a sua família, porque cada um vê uma coisa, ou você está no celular, ou você vai fazer aquilo que você gosta, e a sua família fica.
E o que acontece? Por você não mostrar para a sua família o seu amor, a sua devoção às coisas de Deus, a sua família também aprendeu a que não tem necessidade de valorizar isso. Se eu não tiver mais nada para fazer, eu vou na igreja. Se nada mais me interessar, se não tiver nada mais que me encante fora, eu vou na igreja. Ou para quem tem ministério, quando eu estou escalado. Isso é amar a Deus? Isso não é amar a Deus, não é amar a sua família e não é amar você. Naquele tempo, há 40 anos atrás, já tinha shopping. Tinha shopping. A gente era jovem, a gente estudava, a gente fazia faculdade. Eu me converti na faculdade. A gente trabalhava. Não era nada diferente de hoje. As mesmas coisas. Tinha cinema, olha só. E não era um cinema mudo. Tinha cinema naquela época. Tinha lanchonete, tinha todas as coisas que tem hoje. As mesmas coisas. Mas o nosso coração era diferente. Nosso coração era voltado para as coisas de Deus. A gente queria estar na presença de Deus. A gente desejava estar na casa de Deus. E isso mudava a nossa vida e a vida da nossa família e da nossa casa. Era assim. A gente não se importava se ia para a igreja direto do serviço. Não tinha problema. Não era a única pessoa, a gente não era o único que ia direto do serviço. Tinha um irmão, vocês conhecem o Sinésio. Ele trabalhava na padaria Real, naquela época. E ele trazia um saco de pão da padaria Real. E na hora de ir embora, todo mundo morrendo de fome, todo mundo de ônibus, porque ninguém tinha carro. Todo mundo de ônibus, a gente entrava no ônibus, era farela de pão para todo lado, porque a gente comia pão, todo mundo junto dentro do ônibus. O pessoal que ia para Sorocaba. Eu não morava em Sorocaba, mas estudava lá. Então, quando eu vinha para a igreja, que eu não tinha aula, eu vinha para a igreja e ia para Sorocaba. E era só comilança dentro do ônibus. Era um tempo de comunhão, era um tempo muito bom, em que a gente valorizava o estar na casa de Deus e o estar com os irmãos. Hoje não é assim. Hoje você vem na igreja, às vezes, uma vez por semana para cumprir a obrigação. E isso é muito triste, porque você pode não perceber. Você pode achar que está tudo normal, mas isso vai refletir na sua casa, na sua família. Para você que já é pai e mãe de família, isso vai refletir na sua vida, você que é filho e você que um dia vai ser pai e mãe. Isso vai refletir na sua família. E o alvo preferencial do diabo é a família, é destruir a família. Porque ele destruindo a família, ele destrói a igreja, ele destrói o povo de Deus. Se você parar 2 segundos, você vai lembrar de famílias que estavam aqui sentadas e quando se separaram, sumiu todo mundo. Sumiu todo mundo. Isso é muito triste. E eu quero falar com vocês sobre isso, sobre o que a gente tem trazido para a nossa família. Bênção ou maldição? E essa palavra é tanto para você que é pai, como para você que é filho. A verdade, todos os pais são filhos também. Eu quero falar de 2 homens da palavra de Deus. E 2 homens de Deus. Não é qualquer meia boca, não. 2 grandes homens de Deus, mas que acabaram com a sua família. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 9. Nós podemos acabar com a nossa família, tanto com palavras quanto com atitudes. Às vezes as nossas palavras não casam com as nossas atitudes, e esse é um grande problema. Gênesis 9, 20. Diz assim:
Primeiro, alguém tem dúvida de que Noé era um homem de Deus? Um grande homem de Deus? O único que escapou do dilúvio? Pois é. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé estava errado. Ele estava errado. Ele sabia que se ele bebesse muito vinho, ele ia ficar bêbado. Porque Jesus disse a respeito dos tempos de Noé: naqueles dias, os homens casavam-se e davam-se em casamento, comiam e bebiam. Então, já existia vinho. Ele já sabia o mal que o vinho fazia. Ele já sabia o que o embriagar-se fazia, causava. Mas mesmo assim, ele plantou a vinha, fez o vinho e se embriagou. Depois de se embriagar, ele ficou peladinho da Silva. Aonde? Dentro da sua tenda. Lá dentro. Cão não podia ter entrado na tenda do pai de qualquer maneira. Ele não podia entrar sem ser anunciado, sem chamar, sem falar, sem ser autorizado a entrar. E ele entrou. Ele foi abusado, ele invadiu lá a tenda do pai dele e viu o pai pelado. Não sei se o pai estava deitado, se o pai estava dançando, eu não sei o que o pai estava fazendo, mas estava lá bêbado e pelado. Aí o que aconteceu? Não contente com o que ele tinha feito, ele ainda saiu e provavelmente Canaã, o filho de Cão, estava junto, porque senão Noé não teria amaldiçoado só um filho dele, teria amaldiçoado toda a linhagem, mas só Canaã foi amaldiçoado. Aí o que ele fez? Saiu e ainda foi lá fofocar para os irmãos ainda. Ah lá, o pai está lá, ó, bêbado, pelado lá dentro da tenda dele. Os irmãos, com muito cuidado, pegaram um pano, foram lá, de costa, e cobriram a nudez do pai. Noé foi errado em se embriagar? Foi, mas estava dentro da casa dele, dentro da tenda dele. Mais errado foi Cão. Mas o que eu quero enfatizar aqui é a palavra de Noé. Noé amaldiçoou, através da sua palavra, a vida do filho caçula. Você vai ser escravo dos seus irmãos. E será que isso aconteceu de verdade? Vamos abrir a Bíblia? Gênesis, aí mesmo, 15, 18. Nós já vamos lá no tempo de Abraão. Não se esqueça que quando terminou o dilúvio, Noé desceu da arca com os seus 3 filhos e Deus disse para eles: agora vocês 3, vocês vão e povoem a terra. Porque tinha morrido todo mundo. Eles é que tinham que repovoar a terra. Tenha isso na sua mente. Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Todos eles eram os descendentes de Cão. Deus tirou a terra deles e deu para
Abraão, que era descendente de Sem. Deus tirou a possessão de Canaã, de Cão e Canaã, e deu para a descendência de Sem. A palavra de Deus, a palavra do Pai se cumprindo. Mas não fica só aí. Vamos lá agora, em Juízes. Vamos lá para frente. Juízes, não, desculpa, Josué. Eu não sei porque eu achei que era Juízes. Josué 6:21. Josué, capítulo 6, versículo 21. É a entrada do povo de Israel em Canaã, em Jericó. Olha o que diz o 21. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Aí mesmo em Josué, continua mais um pouquinho, capítulo 17. Versículo 13. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, Israel foram os descendentes de Sem. Sem foi o descendente que era um Cão, Sem e Jafé. Sem foi os que povoaram a Ásia. Então Israel era descendente de Sem, do filho de Noé chamado Sem. Olha o que aconteceu aqui no 13. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram aos cananeus, descendência de Cã, de Canaã, a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todos. A palavra de Noé se cumprindo na vida de Cã, e na vida de Canaã e da sua descendência. Ele amaldiçoou o filho por causa de uma atitude errada do filho. E toda a sua descendência sofreu a consequência. Dizem que Sem foi o que povoou a Ásia, Jafé, o que povoou a Europa, que levou o evangelho para a Europa, os missionários, né, os evangelistas eram descendentes de Jafé, foram para a Europa, e Cão povoou a África. É a palavra do Pai. O que é que você, pai, tem falado para os seus filhos? O que é que você, filho, tem falado na sua casa? Quando sua mãe coloca lá o seu pratinho de arroz e um zoiudinho lá, sozinho, porque não tem outra coisa, porque só tem arroz e ovo para comer, o que é que você fala? Graças a Deus porque eu tenho o que comer, ou você fala, credo, que porcaria, hein? Não tem mais nada para comer nessa casa? Quando você não pode ter aquilo que você quer, quando você não consegue do seu pai ou da sua mãe aquilo que você deseja com tanto ardor, e que não é tão necessário, o que é que você fala, filho? Você tem abençoado a sua casa, ou com a sua boca você tem amaldiçoado a sua casa? Quando você vê aquilo que você desejava sendo frustrado, pai. Quando o seu filho resolve que ele não quer fazer a faculdade que você queria que ele fizesse, o que é que você fala? Ou quando ele está namorando alguém que você não queria que ele namorasse? Ou quando ele decide fazer uma coisa que você não queria que ele fizesse, o que é que você fala, pai? Quais são as palavras que saem da sua boca? Ah, eu não amaldiçoo a minha família. Será? Será que da sua boca tem saído palavras de bênção?
Será que quando você fala do seu filho, da família do seu filho, você fala com alegria? Ou você fala, credo, não, olha lá que coisa que virou aquilo? O que é que você fala? Na sua boca tem poder de bênção, querido. Na sua mão está o poder da bênção, mas infelizmente também está o poder da maldição. Os 2 filhos, Jafé e Sem, foram grandemente abençoados. Mas Cão realmente se tornou escravo. Ele estava errado? Estava errado sim. Ele podia ter se arrependido? Poderia. Poderia Noé ter chamado ele, ter conversado com ele, podia ter feito um monte de coisa. Mas não foi feito. Noé amaldiçoou a vida dele e ele foi amaldiçoado. Para sempre. Mas eu disse que eram 2 homens de Deus. Noé amaldiçoou a sua família através da palavra. Mas teve um grande homem de Deus que amaldiçoou a sua casa através das suas atitudes. Abra comigo lá em 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 12. Alguém tem dúvida de que Davi era um grande homem de Deus? Na verdade, a Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. E, no entanto, pela sua atitude, Davi amaldiçoou a sua família. 12:9 diz assim: Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, também te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Você conhece a história? Davi era para estar lá na guerra, não foi para a guerra. Já começou atrapalhado. Ficou em casa, andando sem fazer nada para lá, para cá, mente vazia, oficina do diabo. Foi lá espiar no terraço. Viu Betseba lá tomando banho, se purificando das suas imundícies. Tinha passado o tempo da menstruação, ela estava se tomando banho lá, se purificando. Ele viu, o que ele fez? Virou as costas e, opa, tem mulher lá, deixa eu vir para cá. Não, ficou olhando, mandou chamar, trouxe para casa e dormiu com ela. Ela engravidou. E ela era casada, o marido dela estava na guerra. Aí ele mandou chamar o marido dela. O marido dela veio. Ele falou: agora vai para sua casa e deita com a sua mulher. Olha a sem vergonhice de Davi. Queria engambelar todo mundo, queria fazer de conta que o filho não era dele, era do marido, mas o marido era fiel. Ele ficou lá junto com os guardas e não foi para casa. Davi levantou, foi lá, olhou: o que você está fazendo aí? Eu não falei para você ir para sua casa? Ele falou: imagina que eu vou para minha casa? Os meus amigos estão lá morrendo na guerra e eu vou para casa deitar com a minha mulher e eles lá sofrendo? De jeito nenhum. Onde já se viu isso? No dia seguinte, Davi fez mais ainda.
embriagou Urias e falou para ele: vai para tua casa agora. Ele não foi de novo. Aí Davi fez o quê? Falou para ele assim: olha, eu errei, Urias, fiz isso, me perdoe. Não. Falou: então volta lá para a guerra e leva esse bilhete aqui para o seu general. Ele não sabia. Ele podia ter lido aquele bilhete, né, no caminho. Não, ele foi fiel ao rei. Ele não leu o bilhete. Ele levou o bilhete nas mãos do general. O general falou para o general assim: coloca Urias bem na frente que é para morrer. Morreu. Urias morreu. E aí Natã chega para ele e conta a história que você já conhece da cordeirinha. O homem era rico e tinha muitas cordeirinhas. E o outro era pobrezinho, só tinha uma cordeirinha. O rico chegou na casa dele, mandou os empregados irem lá e matar a cordeirinha, a única cordeirinha que o pobrezinho tinha. O que esse homem merece, Davi? A morte! Olha que rapidez para julgar o outro. A morte ele merece. Aí entra Natã e fala para ele: esse homem é você, Davi, por causa do que você fez, porque você envergonhou o nome de Deus perante as pessoas, perante os inimigos, porque você fez com que blasfemassem do nome de Deus. A espada não vai se apartar da sua casa, Davi. Você não vai morrer, mas o seu filhinho que nasceu de Betseba vai morrer. E os seus filhos vão viver em guerra. Passou o tempo. O que aconteceu? Davi tinha muitas mulheres e de cada mulher ele tinha um filho, um ou mais filhos. O filho mais velho dele, que era o esperado para ser o sucessor do trono, era Amnon. Amnon se enamorou de uma meia-irmã dele chamada Tamar, filho de Davi com uma outra mulher. Chamou Tamar na casa dele, no quarto dele, e violentou e estuprou Tamar. Depois que ele fez isso, e ele sabia o que ele estava fazendo, porque Tamar falou para ele: não faça isso, isso é loucura, não se faz isso em Israel. Fale com Davi, fale com o nosso pai, que ele vai me dar como esposa para você. Teve conversa, ele violentou a irmã. Aí depois que ele fez isso, ele ficou com nojo da irmã e pôs ela para fora, escorraçou, mandou ela zarpar de lá, não quis conversa com ela. Ela falou: isso vai ser pior ainda do que você ter me violentado. Ele não quis conversa, pôs ela para fora. Tamar tinha um irmão chamado Absalão, que era irmão de mãe e pai. Ele, quando soube disso, ele ficou furioso. Davi, quando soube o que Amnon tinha feito, ficou muito bravo. Sabe o que ele fez? Nada, porque ele gostava muito de Amnon. Ele ficou muito irado, ficou muito bravo, mas não tomou atitude nenhuma contra Amnon. Aí Absalão ficou mais bravo ainda, ficou bravo com Amnon, que fez o que fez, e ficou bravo com Davi, que fez coisa nenhuma. E ficou só maquinando mal. E foi maquinando mal. 2 anos depois, ele fez um banquete, Absalão, e falou para Davi: Davi, eu queria que você e todos os meus irmãos viessem, todos os seus filhos viessem nesse banquete. Davi falou: eu não posso ir. Então deixa que os meus irmãos venham. Mas por que você quer que seus irmãos venham? Eu preciso que venham todos. Aí foi todo mundo lá na festa de Absalão. Todo mundo sentado na mesa, comendo, beleza. Ele embriagou Amnon e mandou matar Amnon. Amnon foi morto. Aí Absalão fugiu. Se ele voltasse para casa, Davi mandava matar ele também. Ele fugiu. Ficou 4 anos fora. Davi chorou muito pela morte de Amnon. Depois de 4 anos, Joabe chegou para Davi e fez lá todo um teatrinho para que ele trouxesse Absalão de volta. Ele falou: tá bom, pode falar para Absalão voltar, mas eu não quero ver ele. Aí Absalão ficou morando lá em Jerusalém, passou o tempo, ele falou assim: escuta aqui, Davi, se você me trouxe de onde eu estava para ficar aqui sem olhar para você, então não adianta nada, eu quero voltar para onde eu estava. Aí Davi se reconciliou com o filho. Fizeram as pazes o Absalão e o Davi. Mas Absalão tinha tudo orquestrado na cabeça dele.
Ele começou a chavecar, começou a conversar com todo o povo. Todo o povo, ele sentou num lugar estratégico, e todo o povo que ia se consultar com Davi, que ia pedir conselhos para o rei, ele falava assim: se eu fosse juiz, eu ia fazer isso, isso e isso. Se eu fosse juiz, começou a ganhar o coração do povo. E se fez um levante contra o rei, e foi para Hebrom e falou, e todo mundo começou a dizer: Absalão é o nosso rei, Absalão é o nosso rei. Quando Davi soube disso, ele ficou com medo e fugiu. E levou toda a sua família, todas as suas mulheres, menos 10. Deixou 10 concubinas no palácio, tomando conta do palácio. Absalão veio para Jerusalém, subiu no palácio, montou uma tenda, aconselhado por Aitofel, montou uma tenda lá no palácio e teve relação com as concubinas do pai, diante de todo o povo. A palavra de Deus se cumprindo. Aí começou o confronto entre Davi e Absalão, e nesse confronto o Absalão tinha o cabelo comprido, vindo a cavalo, ficou com o cabelo preso nos galhos e morreu. Davi perdeu o filho de Betseba, que nasceu e morreu, perdeu Aminon, perdeu Absalão, e Tamar foi totalmente desonrada, por causa de uma atitude dele. Ele trouxe maldição para a casa dele. Aí você fala assim: mas eu não sou adúltero. Que grande coisa, Davi adulterou, eu não mandei matar ninguém, Davi era assassino, eu não. E você acha que é só isso que é maldição? E você acha que aquela mentirinha que você conta, o seu filho não está vendo? E isso não está trazendo maldição para a vida dele? E você acha que quando você fala mal dos líderes, dos governantes, quando ao invés de você fazer o que a Bíblia fala, que é dobrar o seu joelho e orar pelas autoridades legalmente constituídas, você fala mal, você critica, você fala que tem que morrer, você fala que tem que ser deposto, você xinga, você escorraça, você acha que seu filho não está vendo isso? E ele não está aprendendo com isso. E eu vou dizer para você o que é que ele está aprendendo, que você não percebe. Você está desmoralizando autoridades, você está tirando a autoridade das autoridades constituídas, e esquece que você é autoridade sobre o seu filho. Se ele não aprende a respeitar a autoridade legalmente constituída, ele não vai te respeitar. Você entende isso? Ele vai perder o respeito por você, porque você não está respeitando. Ele está aprendendo a sua atitude. E isso seja qualquer autoridade, seja o seu chefe no serviço, seja a autoridade aqui da igreja, seja quem for. Quando você critica, quando você fala mal, quando você se levanta contra a autoridade, e o seu filho está ali vendo, ele vai fazer a mesma coisa, só que você também é autoridade sobre a vida dele. E o dia que ele quiser fazer alguma coisa e você falar não, ele vai inventar, vai orquestrar, vai criar um plano para te afrontar e vai fazer o que ele quer, porque é o que ele tem aprendido com você. Isso é maldição na vida dos seus filhos. Presta atenção no que você faz, naquilo que você faz. É muito sério. As nossas atitudes podem trazer bênção ou maldição na nossa casa. Cuidado com a sua atitude. Como eu disse, Noé trouxe maldição através da palavra, Davi através da atitude dele. Aí você fala assim: mas e agora? Meus filhos já estão grandes. E agora? Eu já fiz um monte de coisa atrapalhada dentro da casa do meu pai e da minha mãe, e agora o que eu vou fazer? Está tudo perdido? Não, querido. Deus nunca deixa nada perdido. Nada. Abra comigo lá no livro de Daniel. Daniel capítulo 9.
Daniel 9, versículo 17. Essa é a oração de Daniel, quando estava terminando o prazo, terminando o tempo do cativeiro. Ele se colocou na brecha, ele se colocou em intercessão pelo povo de Israel. Eu vou trazer isso como se fosse para a nossa casa, para a nossa família, para você ver que tudo tem jeito. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre a nossa casa assolada, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a nossa casa, que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a nossa casa e a nossa família são chamadas pelo teu nome. Clame a Deus pela tua casa. Levante uma oração pela tua família, seja você filho, seja você pai. A cruz levou toda a nossa maldição. Porque você pode falar assim, mas eu recebi uma herança dos meus pais, que eles me amaldiçoaram demais. Eu já vi muito disso. Quando você se aproxima de Cristo, quando você vive de acordo com a palavra de Deus, quando você chega perto de Deus, quando você vive na presença dEle, toda maldição é quebrada. Toda palavra maldita lançada sobre a sua vida é quebrada, perde a força, porque maldição sem causa não prevalece. Se você é um filho de Deus, é um servo de Deus e se rende diante da presença de Deus, nenhuma maldição lançada sobre a sua vida, por pai, por mãe, por vó, por quem quer que seja, não importa, não te alcança. E que você seja um canal de bênção para a sua casa. Que você se coloque como Daniel, como um intercessor pela tua família. Senhor, a minha família me amaldiçoou e eu já quebrei. Até aqui chegou, daqui não passa essa maldição, porque eu sou teu servo. E eu clamo pela minha família. Eu clamo pela minha casa. Se você é pai, se você é mãe, se você é filho, você também tem essa autoridade diante de Deus, de clamar pela tua casa, pela tua família, para que ela seja uma família rendida diante de Deus. Você pode fazer isso, na autoridade do nome de Jesus, não pelo seu mérito. Nós vemos aqui Daniel, não é qualquer um, Daniel falando. Senhor, não é pela minha justiça, mas pela tua infinita misericórdia. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou um grande filho, uma grande filha, um grande pai ou uma grande mãe. Não é porque eu nunca erro, mas é porque eu sou teu filho, eu dependo de ti, e o Senhor é infinitamente misericordioso. O Senhor é um Deus que abençoa, o Senhor é um Deus que quer restaurar, o Senhor é um Deus que ama, o Senhor é um Deus que quer colocar de pé, o Senhor é um Deus que põe as pessoas como estandarte, como um baluarte, como uma coluna na casa dele. Aquele que não era passa a ser, aquele que nunca era nada, Deus o constitui para ser. Para isso, queridos, seja rendido aos pés do Senhor. Clame a Deus pela tua família. Busque em Deus a solução para os problemas da tua casa.
Não espere de você mesmo, porque em nós não há benefício nenhum, não há nada de bondade em nós. Nada de bondade. Atalaia, lembrei a palavra. Deus nos coloca como atalaias. Aquele que alerta, aquele que avisa, aquele que sustenta, aquele que abençoa. É por isso que você está aqui hoje. Deus chamou você para mudar a história da tua casa. Está na sua mão, a bênção ou a maldição. Feche os seus olhos. Pai Santo, em nome de Jesus, o Senhor conhece os corações, o Senhor sonda os corações, o Senhor sabe, ó Deus, o que acontece dentro das nossas casas, Pai. O Senhor sabe o que acontece quando fechamos a porta da nossa casa. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, Pai querido, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos, Pai, abençoadores. Ajuda-nos, Senhor, a sermos aquele que leva a Tua bênção para os nossos lares. Aquele que faz com que as pessoas se voltem para o Senhor. Com que as pessoas olhem para o Senhor. Aqueles que levam os familiares a amarem ao Senhor acima de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Fala conosco, nos molda segundo a Tua vontade, nos transforma segundo o Teu desejo, segundo o Teu propósito, Pai. Cumpra em nós o Teu querer, ó Deus, para que possamos resplandecer a Tua presença, para que as pessoas olhando para nós vejam o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que possamos ser pessoas que abençoam, não que amaldiçoam. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Coloque-se de pé. Deus, eu louvo a Ti por essa igreja querida que veio nesse culto da tarde. Peço a Tua bênção sobre esta vida que está conosco pela primeira ou pela milionésima vez. Eu louvo a Ti por cada um. Peço a Tua graça que vá para casa abençoado com a Tua palavra no coração, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.